Programa Vida Mais. Oferecimento. Santa Fé, Centro Hospitalar e Maternidade. Faculdade 7. É muito mais que tecnologia. Construtora estrutural. Edificando sonhos. Unimed Teresina. Cuidar de você. Esse é o plano. LogMed. Saúde fácil. Core Clínica. Uma clínica carinhosamente pensada para você. Rua Coelho de Resende 483. Domingo, 12 de abril de 2026, e nós estamos aqui entrando na sua casa com mais um programa Vida Mais. Esse que é o programa de número 47. E aqui dentro da Band, todo o nosso encontro, todos os domingos de 7 às 8, a gente consegue chegar até a sua casa, porque a gente tem aqui esse projeto dentro da Band, a gente tem a For Live, a gente tem a Ravena, a Keren, o Kerle, a Maria Tereza, a Sávia e toda a nossa produção que fazem com que nós, todos os domingos às 7 da manhã, podemos chegar aí nesse que a gente considera que é a sua dose semanal de informação e de cuidado. Porque aqui dentro do Vida Mais, a gente fala de todo o universo da saúde. Esse importante setor da economia, que é referência e que muito nos orgulha aqui na nossa cidade em Teresina. Aqui a gente recebe pacientes de outras cidades, de outros estados, e essa referência que Teresina tem dentro dos serviços de hospitais, de clínicas, de laboratórios e todo o mundo da saúde, a gente precisava trazer aqui para dentro da TV também, para que esse programa fosse útil para você. Para que aqui a gente pudesse falar de saúde, de prevenção, de como evitar as doenças, mas também falar sobre gestão no mercado da saúde, seu posicionamento, você que é profissional de saúde, sobre ensino médico, fazer cobertura dos principais eventos da cidade, enfim, todo o universo da saúde, a gente traz aqui para dentro, e por isso que o Vida Mais tem a sua importância e tem o seu motivo aqui dentro. No Vida Mais de hoje, 12 de abril, nós teremos aqui as nossas matérias especiais, a cobertura da corrida da Te Amo, que aconteceu recentemente aqui em Teresina, e a nossa querida repórter Maria Tereza esteve lá fazendo a cobertura, das nossas duas entrevistas presenciais. Você sabe que o grande diferencial do Vida Mais é a gente ter aqui dentro do nosso estúdio, aqui na Core Clínica, de onde a gente grava esse programa, as entrevistas com os principais nomes que fazem a saúde do estado do Piauí. Então estarão aqui com a gente hoje a doutora Natália Vilhena, ela que é endocrinologista, e nós vamos falar sobre tratamento de obesidade. Esses novos conceitos com os que a gente chama popularmente de canetas emagrecedoras. Vamos falar também sobre o dia do colesterol que teve naquela época da entrevista. Enfim, é uma entrevista que tem muitas informações de muitas dúvidas que a gente tem hoje em dia. Na nossa segunda entrevista, teremos a presença aqui da fonoaudióloga doutora Jussana Ribeiro, para a gente falar um pouco sobre um tema que pode acometer qualquer idade, mas principalmente em pacientes mais idosos, que é o que a gente chama de disfagia, ou a dificuldade para engolir. Dificuldade para engolir alimentos sólidos ou mesmo bebidas, e a doutora Jussana vai esclarecer aqui para a gente os principais pontos. É o nosso programa Vida Mais começando, e eu relembro para você, e coloco aqui agora o número da nossa produção, do WhatsApp, para que você possa entrar em contato, mandar sua mensagem, fazer sua sugestão de pauta, sua sugestão de entrevistado que você quer que esteja aqui no Vida Mais, tira uma foto da TV, faz uma selfie sua assistindo, manda aqui pra gente, manda seu nome, seu bairro, sua cidade, porque a gente quer falar e dizer que você está aqui com a gente também dentro da audiência do Vida Mais. Se você prefere o YouTube, aqui é o nosso canal do nosso perfil oficial dentro do YouTube, aonde daqui a pouquinho, a partir das 8 da manhã, você vai ter acesso a esse programa na íntegra, mas também poder pesquisar sobre diversos temas que já passaram aqui no Vida Mais. Sabe aquela pesquisa, aquele tema que você, um familiar, tanto precisa de uma informação de qualidade e às vezes você vai buscar na internet, em um site qualquer, que você não sabe muito a origem nem a fonte daquelas informações. Aqui a gente tem a responsabilidade de trazer temas que vão lhe esclarecer muitas dúvidas e poder você ter uma vida muito mais prazerosa, com mais bem-estar e com mais qualidade de vida. Acesse o nosso canal lá do YouTube. Por falar em contato, dentro do nosso quadro Coração 5.0, eu chamo você para que já comece a me acompanhar aqui dentro de vários quadros, que é já o costume aqui do nosso programa Vida Mais. Você sabe que aqui a gente tem o quadro Coração 5.0, o IA Médica, a Inteligência Artificial em Medicina, o Sob Medida, que daqueles participantes que em 2025 estiveram aqui com a gente, e a gente vai nos próximos meses anunciar como que vai acontecer o Sob Medida 2026, enfim, são os quadros principais dentro do nosso programa Vida Mais, o Coração 5.0, que nasceu lá nas redes sociais e veio para dentro da TV também. Lá eu estou com o perfil @Jocerlano Souza.
para que você possa ter um contato diretamente comigo e possa também manter essas informações, manter suas sugestões, que eu e toda a nossa produção também vai acompanhar. Lá no Instagram eu falo de prevenção de doença do coração. Aqui dentro da rede social, aqui dentro da TV Band, o Coração 5.0, a gente fala de muitos temas semanalmente aqui na sua TV. Mas o tema de hoje, nós também falaremos de coração. Falaremos sobre longevidade e prevenção, com a participação do nosso amigo cardiologista, Dr. Fabrício, que vai trazer aqui pra gente um recado, como que a gente pode ter muito mais anos de vida com muito mais qualidade. Fala pra gente, Dr. Fabrício. Hoje eu quero te fazer uma pergunta simples. Você está cuidando da sua saúde ou simplesmente está tratando algo que está errado? A gente fala muito em viver mais, mas o mais importante é viver melhor. A longevidade não começa lá na frente, ela começa agora, com as suas escolhas diárias. Cuidar do coração vai muito além de tomar remédio. É sobre um sono adequado, atividades físicas regulares, uma alimentação saudável e controle de estresse. E, principalmente, prevenção. Check-ups, consultas de rotinas conseguem dar o diagnóstico de doenças antes mesmo que os sintomas apareçam. Como cardiologista, eu vejo todo dia que pequenas atitudes são fundamentais para que você tenha um futuro mais saudável e melhor. A sua saúde é o seu principal investimento. Comece agora! Bem-vindo, doutora Natália, ao Vida Mais. Obrigada. Tudo bom, Josselane? Tudo bem, é uma honra poder lhe receber aqui e para a gente falar sobre isso, porque, na verdade, como sociedade de forma geral, hábitos ruins, alguns fatores de risco que levam a outras doenças que são muito mais graves, porque a sua especialidade, o que você trata no dia a dia, tem um impacto gigante, e a gente nunca é demais a gente lembrar as pessoas que estão nos assistindo que doenças cardiovasculares, infarto, AVC são a principal causa de morte no mundo, e muitos desses problemas que levam a essa via final passa pelo seu consultório. Então vamos começar a falar aqui, doutora Natália, sobre a tal das canetas emagrecedoras. O que de fato são e que medicamentos são esses? Então, eu queria chamar a atenção para esse termo, canetas emagrecedoras. Então, o termo correto é medicamento anti-obesidade. Né? Quando a gente fala caneta emagrecedora, a gente trata uma medicação para obesidade que é baseada em ciência, como se fosse algo puramente estético, que não é a única finalidade do tratamento. Né? E aumenta o estigma, que já existe muito estigma sobre a obesidade. Então, quando a gente fala dela dessa forma, a gente traz mais preconceito sobre a doença. Né? Então, elas são análogos de GLP-1. Agora a gente tem o Mounjaro, que além de ser um análogo de GLP-1, ele é um análogo de GIP, que é um outro hormônio gastrointestinal. Eles atuam aumentando a saciedade. Então, eles atravessam a barreira hematoencefálica e eles agem a nível hipotalâmico. Hipotálamo é o nosso centro de fome e de saciedade, né? Então, a grande revolução, a mudança de paradigma aí no tratamento da obesidade foi porque essas medicações elas conseguiram agir justamente no centro da fome e da saciedade. Elas agem também a nível gástrico, né? Elas retardam o esvaziamento do estômago e tanto que um dos principais efeitos colaterais das medicações é o efeito de náusea, né? Então, assim, são medicamentos seguros. Justamente por isso a mudança, né, além de conferirem segurança, elas reduzem risco cardiovascular. Então os estudos, já tem estudos mostrando como SELECT e o estudo SOUL, a redução do risco cardiovascular, a redução do risco de morte por infarto, por AVC, né, a redução de internação por essas causas também. Então, assim, foi realmente uma mudança de paradigma no tratamento da obesidade. E que veio de uma forma tão popular, como você falou, e a gente fala desse termo porque assim as pessoas entendem e acham que é uma coisa muito simples, né? E que a gente vê no dia a dia que algumas pessoas começaram a ter um interesse nesse tipo de medicamento muito mais rápido do que a própria chegada no mercado dessas medicações, né? E essas pessoas começaram a ter interesse para isso, mas vem acompanhado de uma expectativa muito alta. Atualmente, além do desfecho com importância de diminuir risco cardiovascular, mas o que as pessoas que têm indicação de usar essas medicações podem esperar já nos primeiros meses de tratamento?
Então, são medicamentos com uma potência muito grande de perda de peso. Com o Mundiaro, a gente fala aí numa potência de até 22% de perda de peso, né, comparável à cirurgia bariátrica. Então, foi realmente uma mudança no tratamento. Você pode esperar uma perda de peso mais rápida, mais potente, mas isso precisa de um acompanhamento também, né? Então, fazer um tratamento desse tão potente por conta própria, ele pode levar a algumas complicações, uma perda grande de massa muscular, por exemplo, desidratação, hipoglicemia. Então, isso precisa de um acompanhamento. Por mais potente e mais seguro que uma medicação dessas seja, ela precisa de um acompanhamento multidisciplinar. O paciente, às vezes, ele não come só por fome. Ele tem, às vezes, um transtorno ali como a compulsão alimentar, que também precisa ser abordado. Então, acompanhamento com o nutricionista, às vezes o psicólogo, o psiquiatra precisa estar junto também. Então, assim, não é um milagre, não é sozinha que ela vai conseguir esse objetivo. E eu costumo falar, doutora Natália, que às vezes quando o paciente me pergunta assim, doutor, eu quero mudar, eu vim aqui porque eu quero mudar meu estilo de vida, eu quero cuidar mais da minha saúde. Por onde que eu começo? E normalmente o primeiro profissional que eu encaminho é o nutricionista e o endocrinologista. Porque há muitas desculpas às vezes de mudar estilo de vida, de manter uma atividade física. A Organização Mundial da Saúde recomenda que pelo menos 150 minutos por semana que a gente tenha uma atividade regular. E a desculpa de muitas pessoas, e às vezes de quem está nos assistindo também é a mesma, é que não tem tempo. E quando a pessoa me responde isso, que não tem tempo, eu digo, tudo bem, tempo, 40, 50 minutos por dia, se você entender que isso é uma prioridade, você vai ter esse tempo. Agora, vamos supor que você não está conseguindo de forma nenhuma fazer atividade física, mas mudar a alimentação você pode, mudar hábitos você pode. Então, por isso que eu encaminho para nutricionista e, consequentemente, para vocês da endocrinologia, para poder ter esse acompanhamento. É uma luta diária no consultório, a gente fala para o paciente, né, da importância da atividade física, no controle das comorbidades, no controle do diabetes, no controle do colesterol, mas assim, é difícil, é um hábito que precisa ser construído. E aí eu fico insistindo também, eu digo, olha, vai no final de semana, vai no sábado, aumenta o tempo em pé, aproveita uma escada, se mantém em movimento. E aí esse é o mínimo, 150 minutos a gente fala realmente que é o mínimo de atividade física. Quando a gente fala em tratamento da obesidade, as pessoas que conseguem sustentar a perda de peso no longo prazo, o que os estudos mostram que quem tem sucesso faz 300 minutos de atividade física por semana. Então não é um número baixo. Então se você pensa apenas em usar uma medicação ali para uma perda de peso rápida e não em construir um hábito que permaneça, infelizmente o tratamento não vai ter sucesso. Né? E aí, às vezes, a medicação não funcionou, a medicação teve rebote. Então, a gente tem que pensar a obesidade hoje como uma doença crônica. Ela é uma doença crônica e recidivante. Ela precisa de tratamento contínuo, né? Ela não tem cura. Hoje em dia se fala em obesidade controlada, obesidade reduzida. Mesmo se você normaliza o seu IMC, você não deixa de ter obesidade. O maior peso da vida, ele fica marcado. O corpo tende a voltar para ele. Ele fica setado lá no seu hipotálamo. E diversos mecanismos, como redução do gasto energético, aumento do apetite, eles tendem a preservar esse maior peso. Então, assim, a atividade física, ela dribla a adaptação metabólica, né? Que são esses mecanismos que tendem a voltar para o maior peso que a gente já teve na vida. Isso é importante. Por isso que é importante o exercício diário e mudança, de fato, de mentalidade. Eu comento isso também, doutora Natália, algumas vezes, talvez a cada 3 anos, eu também paro um pouco. Eu nunca tive uma obesidade. Mas, assim, voltar para o peso ideal. E eu comento com os nossos colegas nutricionistas que começou um acompanhamento nutricional, eu comento para os colegas, encaminhe também para um psicólogo, porque não é fácil deixar de comer o que você gosta, né? Mudar muito o estilo de vida, você terminar de almoçar, quando você está naquela sequência de perda de peso orientada ali pelo nutricionista, pelo endocrinologista, você terminar de almoçar às vezes e continuar com um pouco de fome, às vezes isso, então é de fato a mudança da mentalidade, a mudança de cabeça. Comer é um ato muito social, né? Nós vivemos no Brasil e tudo gira muito em torno da mesa. E aí, quando a gente vai comemorar, a gente ainda não tem aquele hábito de comemorar com algo saudável, uma fruta. Não, gira em torno do salgadinho, gira em torno do refrigerante. Então, a pessoa está todo o tempo, o meio ambiente, ele influencia muito, ela está sempre sendo exposta a esses alimentos altamente palatáveis e hipercalóricos,
que não contribuem em nada ali para o tratamento dela, né? É uma luta constante. Nossa cultura, e em Teresina também, porque muito das nossas programações aqui é restaurante, então, enfim, leva a esses hábitos. Uma vez que essas medicações levam a uma expectativa muito alta da maioria das pessoas, quem tem indicação? Eu sei que vai individualizar de caso a caso, mas é só o obeso que tem indicação desse tipo de medicamento? Então, os pacientes com obesidade são os que mais se beneficiam, mas também os pacientes com sobrepeso e comorbidades, né? Nós sabemos que essas medicações a gente fala muito e o grande boom delas foi para o tratamento da obesidade, mas elas são medicações que também tratam diabetes, elas reduzem resistência insulínica, elas têm potencial, os estudos já mostram redução de pressão arterial sistólica, diastólica, impacto em triglicerídeo, então a redução de LDL em si, do colesterol em si é pequena, mas ela impacta muito em redução de triglicerídeo, principalmente pela redução da resistência insulínica. Os pacientes com sobrepeso e comorbidades associadas, eles se beneficiam muito. O paciente de alto risco cardiovascular se beneficia muito com esteatose hepática, por exemplo. Então... E qual a expectativa? Porque, assim, há alguns meses, alguns anos, né, poucos anos, começou a ser utilizado. Qual a expectativa? Por quanto tempo se espera que use essas medicações? Como é que é esse acompanhamento? Então, essas medicações elas revolucionaram principalmente por trazer segurança nesse tratamento. Então, se eu estou falando de uma doença crônica, a grande expectativa, o grande sonho do endocrinologista é que o paciente entendesse que esse tratamento deveria ser mantido, às vezes, a vida toda. Né? O paciente não chega para você para tratar uma hipertensão e pergunta quanto que ele vai parar a medicação, mas é uma das primeiras perguntas que a gente recebe no consultório é quando que ele vai parar esse tratamento, quanto tempo ele tem que fazer esse tratamento. Eu entendo que são medicações que têm um alto custo, né? Isso é um grande empecilho, isso é um grande entrave ainda para a gente, principalmente falando em contexto de políticas públicas, porque o paciente, muitas vezes o paciente que mais se beneficia daquele tratamento, ele não consegue fazer pelo custo, né? Uma pequena minoria tem acesso a essas medicações e quem poderia se beneficiar acaba não fazendo. Você falou assim, esses que mais se beneficiariam, além dos tratamentos, dos benefícios, né, para outras áreas, como esteatose hepática, enfim, outros motivos que você citou. Qual é o perfil do paciente? Se a gente for pensar assim, eu sei que não vai ter essa resposta tão pronta, mas se pensar assim, idade, sexo, comportamento, estilo de vida, qual é o perfil de paciente ideal e que vai ter melhores resultados com esse tratamento? Olha, homens têm uma perda de peso mais rápida do que mulheres, né? O paciente com diabetes ele já tem uma perda de peso menor, isso é mostrado em todos os estudos, não se sabe ainda, todo mundo busca uma explicação para isso, mas paciente com diabetes acaba tendo uma perda de peso menor. Mas do meu ponto de vista, quem mais se beneficia, quem mais tem resultado com isso é o paciente de alto risco cardiovascular, o paciente com obesidade e com essas comorbidades, porque além de tratar a hiperglicemia, de tratar a hipertrigliceridemia, de reduzir gordura hepática, a gente fala de gordura hepática, mas essa gordura ectópica ela está ao redor do coração, ao redor do rim. O fígado é só o nosso marcador, mas essa gordura visceral ela está ali inflamando o paciente. Então, assim, esse paciente para mim é o que mais se beneficia, o que já tem comorbidades associadas que vai trazer qualidade de vida também. Às vezes que tem dificuldade já de deambulação, então às vezes a gente começa o tratamento para que ele tenha uma perda de peso inicial, mesmo que ainda sem uma rotina de atividade física, para que a partir dessa perda ele consiga voltar a se exercitar. Então, assim, quando a gente pensa no paciente com obesidade grau 3, ele já tem uma dificuldade muito grande, até para fazer uma caminhada, né? Às vezes eu peço que ele comece uma hidroginástica, por exemplo, porque é mais leve, tira o peso um pouquinho do corpo ali dentro da água, mas às vezes ele tem uma dificuldade de andar dentro de casa, uma dificuldade de mobilidade mesmo, de ir ao banheiro, de amarrar um sapato, né? Então, assim, a medicação, ela entra e depois eu peço que o paciente, mesmo que devagar, do jeito dele, ele consiga fazer alguma atividade física. Sim. E como é que tem sido na prática também a aceitação? Você falou de alguns efeitos colaterais que pode ter ali ao longo do tratamento. Os pacientes que estão em uso estão tendo uma boa tolerância a esses efeitos? Assim, taxa de acompanhamento e de manutenção do tratamento, na sua visão, como é que tem sido? Então, os pacientes têm
graças a Deus, assim, uma boa tolerabilidade, né? O principal efeito colateral mesmo são gastrointestinais, como a náusea. Alguns pacientes podem ter diarreia, outros pacientes podem ter constipação também, isso varia para cada indivíduo. Mas, assim, com o acompanhamento, com o ajuste alimentar, então, às vezes, fracionamento de refeições, redução do consumo de gordura. A gente sabe que a gordura tem uma digestão mais dificultada e a medicação ela já retarda o esvaziamento do estômago. Então, você comer gorduras ou você estar desidratado, isso aumenta o efeito colateral de náusea. Por isso, essa orientação, por isso o acompanhamento médico ali. A nutricionista orienta, eu oriento. Então, assim, beba água, né? Se hidrate. Isso ajuda a evitar os efeitos colaterais das medicações. Então, pessoal, é isso. Hoje, os avanços vêm em todas as áreas. E isso, o fato desse otimismo que a gente tem tido recentemente no tratamento de uma doença tão crônica e que leva a tantas outras complicações, de fato enche todos nós de otimismo, e que bom ter a doutora Natália aqui explicando com toda a sua experiência para a gente como que pode se beneficiar desses novos tratamentos. Doutora Natália, a gente vai querer em outros momentos lhe receber aqui novamente. A gente é um assunto muito importante, doenças crônicas, e a sua área da endocrinologia tem assuntos que são muito relevantes. A gente costuma falar que aqui no Vida Mais a gente leva informação para as pessoas da forma que elas precisam entender, da forma simples, porque nem sempre em uma rede social ou, sei lá, em um buscador qualquer da internet, a gente tem mensagens tão acessíveis como a que você está trazendo. Mas, se você pudesse deixar uma mensagem final, assim, para uma dica para quem pensa em usar, popularmente como eles chamam, essas canetas, e que a gente, como você falou, precisa evitar esses termos, mas qual a mensagem que você quer deixar para quem pensa em usar esse tipo de tratamento? Procure acompanhamento médico, procure acompanhamento nutricional. A medicação ela não faz nada sozinha. O processo de emagrecimento é um processo de mudança de hábito, de autoconhecimento, de você entender ali sobre alimentos, sobre qualidade dos alimentos, sobre calorias, e de se conhecer também, entender por quê. Por que da obesidade? Eu tenho uma compulsão alimentar? Eu como porque realmente eu sinto muita fome, eu tenho um apetite hiperfágico, né? Assim, buscar tratamento, não só sobre usar essa medicação por conta própria. Perfeito, é isso. Não tem caminho fácil, né, doutora? Mágica não tem. Não existe. Mágica não tem. Então tem um esforço e uma orientação adequada. Obrigado, doutora Natália, mais uma vez aqui pela participação, e tenha sempre o Vida Mais como um espaço para a gente debater esses temas. Obrigada. O futuro da sua carreira começa com movimento. Se você é apaixonado por esporte, performance, saúde e qualidade de vida, o Bacharelado em Educação Física do Unicet prepara você para o mercado de trabalho, com formação moderna, tecnológica e prática. E com o sistema presencial modulado, você concilia a sua graduação com a vida profissional. Aprenda com mestres e doutores para desenvolver o máximo do seu potencial. Bacharelado em Educação Física Unicet. Inscreva-se já no vestibular. Cada nascimento é o início de uma nova história, um momento que transforma vidas e enche o coração de amor. E na Santa Fé, cada detalhe foi pensado para que esse capítulo comece com conforto, carinho e tranquilidade. Nossas novas suítes unem sofisticação, tecnologia e acolhimento, porque aqui, cada vida que chega é recebida com amor, respeito e dedicação. Chegamos aos 42 anos conscientes que já deu tempo de fazer muita coisa, mas queremos fazer muito mais. Já deu tempo de saber que experiência é fundamental, mas vivência é vital. Já deu tempo de se consolidar, mas sempre é tempo de se reinventar. Já deu tempo de ter muitas conquistas, inclusive a maior delas, que é a sua confiança. A vida não só começa aos 40 e poucos, como fica bem melhor. O Royal Ville está prontinho para você morar. Um condomínio de casas de alto padrão, com uma completa área de lazer na Zona Leste. Morar no Royal Ville é um sonho realizado. Estou recomendando até para minha irmã. Morar no Royal Ville hoje é a realização de um sonho de uma vida inteira. É a realização de um sonho, de ter um local para poder ficar com a minha família. Morar no Royal Ville é tranquilidade.
Venha morar aqui você também. Comprando a sua casa aqui no Royalville, você ganha uma viagem inesquecível com direito a acompanhante para Paris ou Nova York. Você escolhe. Royalville, seu novo lar, seu novo destino. Um empreendimento com a marca e a credibilidade da construtora Estrutural. O futuro da sua carreira começa com movimento. Se você é apaixonado por esporte, performance, saúde e qualidade de vida, o Bacharelado em Educação Física do Unicet prepara você para o mercado de trabalho, com formação moderna, tecnológica e prática. E com o sistema presencial modulado, você concilia a sua graduação com a vida profissional. Aprenda com mestres e doutores para desenvolver o máximo do seu potencial. Bacharelado em Educação Física Unicet. Inscreva-se já no vestibular. De volta com o nosso Vida Mais, esse nosso programa de número 47, nesse domingo, 12 de abril de 2026. Relembro a você que se seu sonho é se formar em medicina, você ser médico, ser médica, da forma que você sempre imaginou, que você e sua família sempre sonhou, faça medicina no Centro Universitário Unicet. Aqui são mais de 27 anos de experiência, nas melhores formações, e o curso de medicina da Unicet, ele tem, além das disciplinas básicas e toda aquela formação que é necessária para que você possa fazer os diagnósticos e os tratamentos corretos e poder desempenhar essa função tão bonita que é ser médico. Além disso, você tem o ensino da nova medicina, das novas habilidades. Empreendedorismo na saúde, gestão, ensino da inteligência artificial em medicina e as novas tecnologias. Tudo isso é o que a gente chama de soft skills. E você tem esse ensino e esse acesso aqui na Unicet. Faça medicina na Unicet. Relembro a você que, se você chega por aqui agora, esse já é o nosso programa de número 47, mas eu sou o Josserlano, sou médico aqui em Teresina, com 20 anos, tratando dentro do consultório e dos hospitais todas aquelas doenças que precisam de muita dedicação, para que a gente possa recuperar um coração, para que essa pessoa possa ter mais vida e muito mais momentos de qualidade com sua família. Mas aqui dentro da Band, a minha função aqui é poder levar essa informação para você. E eu relembro mais uma vez a nossa satisfação, a nossa alegria de poder estar na sua casa todos os domingos. Na nossa matéria especial de hoje, nós, no Vida Mais, estivemos lá com a nossa querida repórter Maria Tereza, cobrindo a caminhada Dal Te Amo, que tem um propósito muito especial e na verdadeira inclusão, que é a ideia principal dessa caminhada, e que você confere agora aqui dentro do Vida Mais, aqui com a gente. Olha só. Hoje é dia de celebrar a vida, a inclusão e, acima de tudo, o respeito às diferenças. A caminhada, em alusão à Síndrome de Down, reúne famílias, profissionais e apoiadores em um movimento que vai muito além de um ato simbólico. É um chamado à sociedade para enxergar com mais empatia, acolhimento e igualdade. A síndrome de Down é uma condição genética, mas o que realmente define essas pessoas não é o diagnóstico, e sim suas capacidades, seus sonhos e a forma única de viver e transformar o mundo ao seu redor. Estou aqui com a Vanessa na caminhada Dal Te Amo. Vanessa, qual é o objetivo dessa caminhada aqui nesse dia? Bem, hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down e o objetivo principal da gente é conscientizar a sociedade, né? Fazer com que a sociedade veja que as pessoas com síndrome de Down existem, merecem oportunidades, né? E levar essa conscientização mesmo para a comunidade. Felicidade, Vanessa, incluir as pessoas, como é o lema aqui hoje. Juntos contra a solidão, isso. É um tema assim que a gente ficou muito feliz quando a gente soube que o tema seria esse, porque é a realidade dos jovens e adultos hoje em dia, né? Essa questão da solidão. Na fase adulta, eles se sentem muito reclusos, né? Solitários, justamente por falta de oportunidade, né? O mercado de trabalho em si não tem oportunidade para eles. A escola não tem profissionais capacitados, então eles deixam de ir para a escola também muito cedo, né? Então, por falta de oportunidades, eles acabam se sentindo sozinhos, né?
está seu coração aqui hoje para ver esse projeto de inclusão? Muito feliz, viu? Muito acelerado. Eu estou muito feliz porque a gente conseguiu mais uma vez concluir essa segunda etapa. Nós estamos muito felizes mesmo. E a Ana faz parte da organização, né? Da Down Te Amo. Já tem quanto tempo que ela está nessa instituição? A gente já está há mais de 5 anos. Faz parte da Down Te Amo. Fazemos parte da Down Te Amo. E você é feliz pela Ana ter os desenvolvimentos dela dentro dessa instituição? Sim, muito feliz. Ana, você tá feliz aqui na caminhada? Eu tô feliz. Então faz um coração aqui, ó. Eita! Qual a mensagem você quer passar aqui para as pessoas que estão aqui hoje nessa caminhada? A mensagem que eu passo é que todos juntos contra a solidão, né? Que é um tema bem propício, né, para nossa época, e que não vejo o Down como uma pessoa, excluir, né? Não excluir uma pessoa com Down, porque ela é uma pessoa normal, como qualquer outro, pode estudar, pode fazer tudo o que ele quiser. Eu estou aqui com a Amanda Rosado, ela que é mãe da Antonella. Amanda, fala pra gente o que esse momento representa aqui pra você. É um momento, pra mim, é um momento muito especial, um momento muito feliz, no qual a gente pode conviver com outras crianças, com outras mães. É um momento dela se reconhecer no outro, né? Onde a gente vê o amor, ficar emocionado, o amor das pessoas que tá aqui, o pessoal de fisioterapia, da clínica que ela faz, né, durante a semana. Outras mães que a gente acabou criando um vínculo afetivo. E acho que é isso. Aprender, incluir, tudo isso está aqui sendo prestigiado hoje. Eu acredito que é aquele momento em que a gente se sente acolhido, né? Que a gente se sente representado, que a gente consegue se enxergar no outro. Ao longo do percurso, cada passo representa uma conquista, cada sorriso, uma quebra de preconceito, cada abraço, a certeza de que a inclusão começa nas atitudes mais simples do dia a dia. Tamires, que é do Pará, é a primeira vez participando aqui da caminhada Down Te Amo. Como é que você está se sentindo aqui hoje, Tamires? Então, um prazer, né? Na verdade, eu vim morar nesse estado aqui, né, do Piauí. Então, assim, é um prazer enorme. Eu falo assim que a Melinda, ela é o nosso maior presente na vida, nossa família, né? Então, assim, hoje participar, né, conhecer esse mundo, né, a qual a gente está aqui, para mim é muito satisfatório, sabe? É muito emocionante participar disso. E por ser mãe, né, por saber que cada passo, que cada etapa deles, isso realmente importa, é celebrado. Então, assim, hoje é muito importante estar aqui, né? E principalmente, eu falo, com certeza, é realmente uma inclusão de amor, né? E que haja mais amor. Obrigada. A caminhada é um lembrete. Inclusão não deve acontecer apenas em datas específicas, mas todos os dias. Essa foi a cobertura lá da caminhada Down Te Amo com a nossa querida repórter Maria Tereza e o nosso querido Iomar, que esteve lá registrando essas imagens pra gente, desse momento tão especial. Bom, você que é gestante, que pensa em ter um bebê e poder passar por talvez o momento mais especial da sua vida, que é gerar uma nova vida, você que quer ser pai, toda a família que espera por esse momento, precisa conhecer o cartão especial gestante do Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé. Através desse cartão, você tem acesso a uma rede de benefícios
que só a Santa Fé consegue oferecer. E você pode ter todos esses momentos de forma muito mais especial e muito mais segura. A gente já mostrou aqui recentemente, inclusive, as novas suítes da Santa Fé. Uma super estrutura pensada e decorada da forma mais carinhosa possível, que você vai entender por que é tão especial todo aquele ambiente e todos esses serviços oferecidos pela Santa Fé. Conheça o cartão especial da gestante do Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé. Bom, a gente tem falado aqui dentro do nosso Vida Mais também sobre tecnologia, sobre mundo digital e sobre todas essas informações que estão disponíveis em redes sociais, em qualquer acesso que a gente faz, e muitas vezes nós estamos sujeitos a diversas situações. Você imagina isso no universo infantil. Então ele chama agora para o nosso próximo quadro aqui dentro do nosso programa Vida Mais, o quanto que muitas vezes esse mundo novo e como que a gente está aprendendo a conviver com isso pode, de alguma forma, interferir no nosso relacionamento e, principalmente, pode interferir na educação e no bem-estar das crianças e dos adolescentes. Pensando nisso, a gente vai falar aqui um pouco agora, dentro do nosso quadro do Vida Mais, com a delegada Rafaela Bezerra, para falar para a gente sobre o ECA Digital, Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, e todas as proteções que são feitas para que essa criança e esse adolescente também tenham um mundo virtual seguro e protegido da forma que é adequada para a idade deles. Então a gente convida aqui a delegada Rafaela Bezerra para trazer mais detalhes para a gente. Olá, eu sou Rafaela Bezerra, delegada de Polícia Civil, e hoje eu quero conversar com vocês sobre uma lei muito importante que já está em vigor no Brasil, o chamado ECA Digital. O Estatuto da Criança e do Adolescente é do ano de 1990, de uma realidade completamente diferente da que a gente vive hoje. Essa nova lei veio justamente para atualizar essa proteção e levar ela também para o ambiente digital, porque hoje a infância não acontece só fora de casa, ela acontece dentro da tela. Tá, delegada, mas o que muda na prática? Muda muita coisa, e a principal mudança é essa. Antes, a responsabilidade estava quase toda nos pais. Agora, as empresas de tecnologia também têm o dever de proteger. Ou seja, as redes sociais, jogos, aplicativos, elas deixam de ser apenas ferramentas e passam a ter responsabilidade direta pela segurança das crianças. Isso aparece de várias formas no dia a dia. Por exemplo, as plataformas agora precisam vir com mais alto nível de proteção já ativado. Logo, a privacidade reforçada, a criança tem menos exposição. Ela já vai entrar em um ambiente mais seguro, sem precisar configurar tudo. Outra mudança importante é o papel dos pais. A lei garante que existam ferramentas simples, acessíveis, que permitam acompanhar o que a criança está fazendo online. Controlar tempo de uso, visualizar conteúdos, limitar contatos, bloquear compras e tudo isso de forma clara, sem dificuldade. E tem um ponto que é muito sério. As plataformas agora têm o dever de evitar que as crianças tenham contato com conteúdos perigosos. Violência, exploração sexual, jogos de azar, não é só retirar depois, é impedir o acesso. Também muda a forma como a idade é tratada. Não basta mais clicar em eu tenho 18 anos. Agora as plataformas precisam adotar mecanismos reais de verificação. Outro avanço importante envolve a publicidade. A lei proíbe usar dados de crianças para direcionar anúncios. Também impede que sejam criados perfis para influenciar o comportamento delas e nem permite a monetização de conteúdos que explorem crianças. Além de outras coisas, a lei também limita mecanismos que prendem a atenção da criança o tempo todo, como notificações e recompensas por uso. Agora deixa eu te dizer algo muito direto. Essa lei é um avanço enorme, mas ela não substitui a presença dos pais. A lei protege, mas quem educa, orienta e acompanha ainda é você. Então, na prática, converse com seu filho, saiba o que ele acessa, use as ferramentas de controle e observe mudanças de comportamento. Porque muitas vezes o perigo começa no digital, mas aparece na vida real. A internet não é terra sem lei e a proteção da criança não termina fora dela. Ela continua e agora também dentro dela. Se você quer mais dicas como essa, me siga nas redes sociais pelo @faladelegada. Informações importantes trazidas pela delegada Rafaela Bezerra e que, de certa forma, vem para proteger as crianças e os adolescentes como eles merecem. Como anunciamos aqui no começo do nosso programa, a gente vai agora para a nossa segunda entrevista com a fonoaudióloga
doutora Jussana Ribeiro, para falar de um tema aqui muito importante e que é comum principalmente em uma idade muito mais avançada, que é a disfagia, ou a dificuldade para engolir tanto alimentos sólidos quanto até mesmo alimentos líquidos. Ela esteve aqui com a gente em outra oportunidade e você confere agora a reprise da nossa entrevista com a doutora Jussana Ribeiro. E a gente segue aqui no nosso Vida Mais hoje, como eu anunciei no começo do programa, com a honra e o prazer de receber aqui a doutora Jussana Ribeiro, ela que é fonoaudióloga, eu estava brincando aqui com ela antes da gente começar a gravar, que é a primeira fono que vem aqui, Jussana. Então, seja bem-vinda aqui ao nosso Vida Mais. Bom, obrigada. Desde já é uma honra estar aqui no programa, participando, esclarecendo dúvidas e ajudando no que é necessário para poder a gente ter uma qualidade de vida melhor. Eu sou a Jussana, sou fonoaudióloga, sou especialista em disfagia, atuo com idosos e com pacientes que têm dificuldade de deglutição, que é o que chamamos de disfagia. No começo aqui, Jussana, a gente há pouco tempo fazendo a abertura do programa, nós falamos hoje estaremos aqui com a doutora Jussana, fono especialista em disfagia, e que é como as pessoas entendem que é a dificuldade para engolir. Mas eu já queria começar esse nosso bate-papo falando exatamente sobre isso. O que é essa disfagia que você trata, né, que tem experiência nisso, e por que ela ocorre, Jussana? Na verdade, a disfagia ela é um sinal, é um sintoma que vem por trás de alguma doença ou quadro que tem acontecido. Então, ela é apenas um sinal que não pode ser negligenciado da dificuldade de engolir. Então, o que é, na verdade, essa dificuldade de engolir? Muitas vezes é só uma sensação de alimento preso. Nem sempre a disfagia vem acompanhada de engasgos, aquelas situações em que a gente, mesmo assistindo, fica desconfortável. Mas uma simples dificuldade de engolir alguns tipos de alimentos, como água, comida, a própria mastigação em si, né, já é um fator de risco também para que ocorra essa dificuldade de engolir, porque se trata do trato gastrointestinal e ele se inicia pela boca. Então, a partir dali, qualquer dificuldade muscular que tem o percurso atrapalhado, digamos assim, até o estômago, é chamado de disfagia. Vem como sinal de alguma coisa já pré-existente, né? Por isso que eu fico bastante atenta e peço sempre para não negligenciar o sinal dessa dificuldade, porque a gente vive baseado em sinais. Sim. A gente só vai a médicos, na maioria das vezes, infelizmente, não de forma preventiva, mas quando aparece algum sinal. E às vezes é isso, a disfagia então, ela pode de repente, a pessoa não ter nenhum outro sintoma e a primeira manifestação aparecer com essa disfagia? Exatamente, eu dou o exemplo... Não precisa a pessoa já estar doente com outro sintoma para aparecer uma disfagia depois, ela pode ser o primeiro sinal, é isso? Ela pode ser inclusive o primeiro sinal em casos de refluxo gastroesofágico, que a pessoa sente a sensação só de que tem alguma coisa parada na garganta e esse sinal fazê-lo ir ao gastro e ver ali que tem um refluxo que nem muitas vezes é sentido, mas já tem um quadro ali mais grave de estenose ou de ferimento ali, que é a sensação que o paciente está sentindo do alimento preso à garganta. Então, muitas vezes, essa dificuldade que você sente ali da sensação presa já é um sinal de disfagia, né, que apareceu o sinal de disfagia, de refluxo gastroesofágico. Além da doença do refluxo, até porque a doença do refluxo é muito comum. E muitas pessoas, às vezes, não chegam a manifestar com a dificuldade de engolir, com a disfagia, mas com a própria queimação, uma rouquidão, eventualmente, um pigarro, né? Que às vezes isso pode estar relacionado à doença do refluxo. Que outras doenças que podem fazer parte do nosso dia a dia, que pode evoluir com disfagia também? Vem acompanhado de problemas de tumores de cabeça e pescoço, doenças neuromusculares já pré-existentes. Então, o carro-chefe do aparecimento da disfagia, ele é na terceira idade, comumente, né? A partir de que idade, de que década de vida? 60 anos, 70 ou mais na frente? Acima de 60. Acima de 60. Aí agora você imagina que a população
de 2022 para cá, envelheceu bastante, né? O IBGE diz que agora a população entre 35 e 60 é o mais comum. Então, você imagina que trata-se de pessoas adultas e jovens idosos, né? A terceira idade já chegou. Então, com ela também vem os problemas musculares, de dentição e de deglutição. Então, a idade também, por si só, já traz um enfraquecimento muscular. Que, às vezes, é a presbifagia, que só é a dificuldade muscular no trato da deglutição em decorrência da idade. Para quem busca atendimento, doutora Jussana, existem exames complementares? Como que você faz o diagnóstico? É apenas na história clínica, no relato do paciente, ou você precisa de exames complementares também? Existe uma riqueza muito grande de exames complementares que fazem o fechamento diagnóstico, né? Quem fecha o diagnóstico da disfagia é o médico, então a gente sempre trabalha junto. Então, quando o paciente vem com essa queixa de disfagia, ele nem sempre vai só ao fonoaudiólogo, ele já vem de um colega por apresentar esse sinal. Daí a gente faz as solicitações junto ao médico dos exames necessários, que é a VED, que é a videoendoscopia, com a alimentação, faz a fluoroscopia, que é um exame de imagem, ele é um exame não invasivo, no qual a gente vê todo o percurso alimentar, vê se está tendo broncoaspirações, como está a elevação da laringe, então a gente vê como é que está toda essa função, até ali o esôfago. Então, para a gente fechar o diagnóstico em conjunto, é sempre com esses exames complementares e com o médico que fecha o diagnóstico. E normalmente, lógico que a gente imagina que tem apresentações clínicas diferentes, né? E pacientes que evoluem de forma diferente. Mas em média, um paciente que tem uma disfagia que já começa a incomodar para líquido, para sólidos, mesmo que não tenha tanta sequela de uma outra doença, em média esse paciente fica quanto tempo no acompanhamento, no tratamento? A gente preza muito pela rotina, pela consistência, pela persistência das terapias, né? E principalmente do apoio familiar. Porque a família tem que ter esse preparo e esse conhecimento de que há aquela dificuldade. Então, em média, a depender do caso, né, por exemplo, sem uma doença de base, quando se há a consistência dos exercícios, dos tratamentos que são individualizados para cada um, a gente consegue até um mês essa recuperação, mas de forma constante e persistente. E assim, sem o apoio da família eu acho que, com o apoio da família, 50% do nosso tratamento já é ganho. Do nosso acompanhamento já é ganho, porque a família ajuda, está ali perto, tem a parte psicológica, né? A alimentação ela é muito cultural. Então, quando a gente vai se encontrar, desde muito tempo, é muito comum a gente se reunir para se alimentar. Num restaurante, em casa no almoço, de domingo. Então, quando aparece essa dificuldade, principalmente com o idoso, eu chamo muita atenção para isso, porque tem uma alta muito grande de depressão em idosos, de isolamento. Quando o idoso deixa de participar desses eventos familiares, já é um problema, porque a gente já tem outro problema ali aparecendo, que é o problema psíquico, que atrapalha muito também a questão da evolução do paciente. Então, quando a gente tem a família integrada ali com o paciente, ciente das dificuldades, compreendendo as mudanças, as rotinas, a gente consegue muito mais rápido a resposta terapêutica. E é isso, e muitas vezes eles se isolam e o diagnóstico nem sempre, a família às vezes negligencia em alguns momentos e que não parece estar tão claro esses sinais iniciais. Por isso que é importante realmente a família estar perto. Mas assim, curiosidade nossa e de quem está em casa também. Durante as sessões com você, com a fonoaudióloga, o que de fato é feito? Quanto tempo dura essa sessão? Existe mais alguma orientação que você passa para casa? Como é que é a frequência do paciente que está no tratamento de disfagia? O tratamento de disfagia, ele é bem detalhado. Porque a disfagia, ele lida com o sinal vital. Né? Broncoaspirações causam pneumonias e em idosos pneumonia nunca é bom, porque pode acarretar até em óbito em alguns casos de pneumonia. Mas assim, a riqueza terapêutica ela é muito grande hoje.
tanto para exercícios motores, principalmente quando é um paciente que é consciente, é orientado. Então, exercícios motores, exercícios respiratórios, exercícios vocais e outros exercícios bem ricos, como laser, estimulação transcraniana, neuromodulação. Então, a gente tem hoje uma riqueza bem grande de materiais que ajudam nessa resposta. Mas a terapêutica, ela realmente é individualizada para cada um, por conta da doença de base, porque se trata de um sinal. Quando a gente atende em casa, que é muito comum a gente atender home care, porque a gente participa da realidade de cada um. Sim. Porque a gente atende consultório, faz as orientações de posicionamento seguro, consistências alimentares, tudo isso aí a gente orienta. Mas, de fato, quando a gente acompanha isso em casa com mais detalhes, a gente vê ali qual é a dificuldade em si que está acontecendo. As terapias duram em média 1 hora, porque a gente faz exercício antes da alimentação para fortalecer a musculatura e a gente observa ali como é que está efetivamente a deglutição durante a refeição. Então, dura em média ali 1 hora o exercício, a depender de cada paciente, da disponibilidade também de cada paciente, mas nossas respostas hoje para a disfagia estão bem ricas, por conta da riqueza terapêutica de materiais que vem surgindo. E assim, se a gente não pensar naquele quadro do paciente que já tem uma sequela, como uma disfunção pós algum evento, mas de repente pela própria idade, e começa a ter um sinal inicial ali de uma tosse diferente, né? De uma própria dificuldade às vezes, a sensação de que o alimento não desceu tão bem. Existe alguma orientação para o dia a dia, para a alimentação, para o líquido, enfim, coisas práticas que dá para aplicar no dia a dia para evitar uma progressão dessa doença? Desculpa, para evitar a progressão do sinal, da disfagia, que isso não piore ao longo do tempo. O que acontece hoje também, doutor? A vida da gente está muito corrida. Então, até o ato alimentar, ele é corrido. Então, a principal orientação de quem já tem esse sinal leve é dar pausa para se alimentar. É dar pausa para mastigar, né? O celular ali anda agora o tempo todo perto, a gente está aqui mastigando, não se atenta para que precisa mastigar para poder engolir. Acontecem os eventos de engasgos severos, porque está ali atento a outra coisa, não se atentou para o fato de mastigar e engolir, mas principalmente a ficar atento à alimentação, ao horário da alimentação, beber água bem posturado, sem estar deitado, fala durante a alimentação. Doutora Jussana, assim, se a gente puder dar um recado para quem está em casa, para os familiares também, não só para quem tem, nós comentamos aqui da necessidade de eles ficarem atentos a esses momentos em família, mas o que é que você poderia falar para quem está em casa assistindo a gente e que pudesse contribuir na identificação e que esse tratamento fosse encaminhado assim que possível? Que dica você poderia dar? Bom, a primeira dica é ficar atento sempre aos sinais. E principalmente a primeira observação de que engasgar não é normal. Engasgar sempre não é normal, porque sempre acontece ele sempre engasgou, sempre teve isso. Então esse sempre, ele precisa ser chamado a atenção por conta disso. Já é um sinal, como foi falado anteriormente. Então esse sinal já é um alerta para que se procure uma ajuda médica ou especialista para poder fazer esse acompanhamento. Mas uma voz molhada depois da refeição, o que é uma voz molhada? Aquela vozinha que parece que tem ali uma águazinha misturada com a águazinha, beber líquido toda vez e dar aquela tosse, ou regurgitar pelo nariz, ficar atento às posturas durante a alimentação, que deve ser bem sentado. Então nunca oferecer, principalmente para quem tem seu idoso dentro de casa, nunca oferecer um alimento numa postura errada. Então se puder sentá-lo, oferecer com calma, sem pressa. Então essa compreensão de que o idoso já vai ter alguma dificuldade muscular já é um grande passo para se livrar de alguns quadros de engasgo.
Olha só, que dicas importantes. Esse é a primeira vez que a gente traz esse tema aqui para o nosso programa também, doutora Jussana. E a gente fica muito feliz com a sua presença. Tem aqui dentro do Vida Mais um espaço também seu, para quando você quiser, tiver um tema relevante, você queira trazer esse nosso programa. Ele está todos os domingos aqui, a gente está na TV Band Piauí, de 7 às 8, levando informações para as pessoas. A gente fica feliz com a sua presença aqui. Eu que agradeço a observação. O futuro da sua carreira começa com movimento. Se você é apaixonado por esporte, performance, saúde e qualidade de vida, o Bacharelado em Educação Física do Unicet prepara você para o mercado de trabalho, com formação moderna, tecnológica e prática. E com o sistema presencial modulado, você concilia a sua graduação com a vida profissional. Aprenda com mestres e doutores para desenvolver o máximo do seu potencial. Bacharelado em Educação Física Unicet. Inscreva-se já no vestibular. Cada nascimento é o início de uma nova história, um momento que transforma vidas e enche o coração de amor. E na Santa Fé, cada detalhe foi pensado para que esse capítulo comece com conforto, carinho e tranquilidade. Nossas novas suítes unem sofisticação, tecnologia e acolhimento, porque aqui, cada vida que chega é recebida com amor, respeito e dedicação. Chegamos aos 42 anos conscientes que já deu tempo de fazer muita coisa, mas queremos fazer muito mais. Já deu tempo de saber que experiência é fundamental, mas vivência é vital. Já deu tempo de se consolidar, mas sempre é tempo de se reinventar. Já deu tempo de ter muitas conquistas, inclusive a maior delas, que é a sua confiança. A vida não só começa aos 40 e poucos, como fica bem melhor. Royal Ville está prontinho para você morar. Um condomínio de casas de alto padrão, com uma completa área de lazer na Zona Leste. Morar no Royal Ville é um sonho realizado. Estou recomendando até para minha irmã. Morar no Royal Ville hoje é a realização de um sonho de uma vida inteira. É a realização de um sonho, de ter um local para poder ficar com a minha família. Morar no Royal Ville é tranquilidade. Venha morar aqui você também. Comprando a sua casa aqui no Royal Ville, você ganha uma viagem inesquecível com direito a acompanhante para Paris ou Nova York. Você escolhe. Royal Ville, seu novo lar, seu novo destino. Um empreendimento com a marca e a credibilidade da construtora Estrutural. De volta com o nosso Vida Mais, quase 8 da manhã. E eu lembro para você que se você quer ter um contato direto com a nossa produção, além do nosso WhatsApp, que eu repito mais uma vez aqui, para que você possa ter acesso com a gente, eu também coloco agora o perfil oficial do nosso programa lá no Instagram, que é o @programa Vida Mais. E por lá você também tem mais essa possibilidade de contato comigo e com toda a nossa produção. Bom, se você deseja ter um acesso a uma rede de benefícios e cuidados para você e toda a sua família, você precisa conhecer o LogMed+. Aqui dentro do LogMed+, você tem um verdadeiro plano de acesso em saúde, com planos a partir de R$ 29,90 para 4 pessoas. E você pode ter acesso a um portal de benefícios com mais de 200 lojas nacionais e locais, com descontos especiais, academias, farmácias, compras online, cursos gratuitos, enfim, é um universo de descontos que você tem aqui dentro do LogMed+. E você pode ter ainda no plano Cajuína, que é R$ 39,90 para 4 pessoas, você pode ter reembolso de medicamentos de até R$ 150, daqueles medicamentos que você faz a compra de forma contínua. Você pode ter telemedicina 24 horas, quer dizer, qualquer dia da semana, qualquer hora, você tem um médico à sua disposição, e ainda reembolso de medicamentos, e ainda assistência funeral de até R$ 7.000 para o titular. Essa é a nova forma de cuidar de você e da sua saúde. Entre em contato agora no 869-9930-6000, contrate o seu plano e fique mais seguro com toda a sua família. Quase 8 da manhã e o nosso programa Vida Mais está quase chegando ao fim. Eu quero relembrar a você que para mim, Josserlano, e para toda a nossa produção, é uma honra, um prazer poder entrar na sua casa,
todos os domingos, nesse horário especial de 7 às 8 da manhã, mas a gente tem a reprise desse episódio e todos os outros lá dentro do YouTube, mas dizer para você que a gente possa ter um domingo especial, um domingo de espiritualidade, que você possa fazer suas orações, que você possa aproveitar ao lado da sua família os melhores momentos e que a gente tenha uma semana abençoada também, com paz, com saúde, com muito trabalho e que a gente possa nos encontrar aqui na Band Piauí no próximo domingo, nesse mesmo horário, de 7 às 8. Um grande abraço, cuide-se e até lá. Programa Vida Mais. Oferecimento. Santa Fé, Centro Hospitalar e Maternidade. Faculdade 7. É muito mais que tecnologia. Construtora estrutural. Edificando sonhos. Unimed Teresina. Cuidar de você. Esse é o plano. LogMed. Saúde fácil. Core Clínica. Uma clínica carinhosamente pensada para você. Rua Coelho de Resende 483.